e depois voltaremos. 3 dias. O Isaac é o tipo perfeito do nosso Senhor Jesus. O único que agradou o coração do Abraão e da Sara. Embora que Ismael estava ali também, semente do pai. Mas Isaac era o único que agradou o coração. O filho da promessa. 13 dias da viagem mostrava os 3 dias que Jesus ficaria na barriga da terra. 3 dias embaixo da terra. No terceiro ele ressuscitou. Jesus foi ao Calvário para morrer. Quando ele chegou lá no Calvário, um Jesus morto. Mas quando ele apareceu aos seus discípulos naquele domingo da ressurreição, era Jesus Cristo ressuscitado. Quando o Isaac foi subir lá no monte com seu pai, o Isaac morto. Mas o Isaac que voltou com seu pai em casa era o Isaac ressuscitado. O símbolo, esse jeito que o pai fez, colocar o seu filho no altar, o Isaac já estava morto. O Isaac já morreu. No pensamento de Deus, o Isaac já morreu. Mas quando o pai falou, Deus falou com seu pai, Abraão, que deixa seu filho, pega o carneiro que está ao teu lado, já com o Isaac novo, o Isaac ressuscitado. 13 dias. Como a Bíblia diz, que o filho do homem vai sofrer. Como Jonas ficou 3 dias na barriga de peixe da baleia, o filho do homem ficará 13 dias embaixo da terra. E no terceiro, ressuscitará. O Isaac carregou lenhas. Não era questão do pai para carregar lenhas. Mas como o filho era bem forte, o filho carregou lenha. O peso para morrer no altar. E quando Jesus Cristo subiu no Calvário, não era questão dos discípulos de carregar a cruz. O único que tentou ajudar Jesus, aquele negro, não conseguia ir longe, porque a cruz estava bem pesada. Qual é o nome dele? José. Não, tem um que ajudou Jesus a carregar a cruz. O nome dele era? Acho que era José Da Arimateia. Ah, José de Arimateia é aquele que ofereceu a tumba para Jesus. Um negro que ajudou Jesus para carregar a cruz. O nome dele era? Simeão? Ah? Simeão. Não. Simeão? Qual é o nome dele? Ah, é, prova. Prova. Ai, agora eu sou professor. Todo mundo está reprovado. Qual é o nome dele? Aquele que carregou a cruz para ajudar Jesus. Filho, sabe? Mas você sabe todos os ingredientes para colocar no bolo. Ah, estou esperando. Estudante da Bíblia. Irmão Luiz, não se lembra?
Quando vocês estão procurando, vou continuar. Não era para ele. Este peso foi destinado para Jesus. É Simeão. Simeão. Simão? É, Simeão. tá em Mateus 27, 32. Leia aí. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Tá tudo bem. Simão. Sirineu. Carregou a cruz. Ajudou Jesus. A Bíblia diz que era um negro. Um negro. É por isso que a salvação é para todos. Ajudou Jesus para carregar a cruz. Ah, Senhor, não! Você não pode, não pode! Me dá! Eu trabalho no campo, tenho muita força. Jesus olhou para ela. Não é para você. Está escrito. O Filho de Deus tem que levar carga. Levar carga. Ele que salvará os seus irmãos. Não era Simão para salvar os irmãos, mas a salvação tem que sair de Jesus. O irmão pegou a cruz. Ele costumou carregar 50 quilos de milho. Mas quando carregou a cruz, uma pequena distância, é meu ombro. Procurando água bem pesado. Porque Jesus carregou o pecado de todo mundo. Três dias de viagem. 3 dias que Jesus fez. E no terceiro dia ressuscitou. O Calvário. Com Isaac. O pai deixou o seu filho morrer. O pai ofereceu seu filho como um sacrifício. Deus Todo-Poderoso, depois de amar o mundo, ofereceu o seu filho. João 3,16. Deus amou o mundo. Ah? Vamos lá? E deu seu filho unigênito. Vamos ler. João 3,16. Não é uma coisa que eu estou fabricando, mas para ver aonde começou o trabalho da cruz. Aonde começou a salvação. O Antigo Testamento era só a sombra. Mas no Novo Testamento é a realidade de tudo que a Bíblia falou no Antigo Testamento. João 3,16. Vamos lá? Deus Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus Todo-Poderoso, o amoroso Pai. Ele não deixou você ir no inferno. Ele não deixou você perecer. Ofereceu o seu Filho único. Por amor de Deus, Abraão ofereceu o seu filho único, Isaac, para mostrar o seu amor. E Deus tomou seu filho. Deus olhou sua alma, olhou você, olhou para mim. Deus falou, não tem que fazer algo. O presente maior que eu vou dar ao meu filho, à minha noiva, é a minha própria vida. E Deus ofereceu seu filho. Jesus morreu na cruz como sacrifício para salvar as nossas vidas. Mateus capítulo 1.
Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. No versículo 21. Mateus capítulo 1, no versículo 21 até 25. Vamos ler nós todos. E Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Emanuel trazido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. amém. Veja lá no versículo 21. Podemos ler novamente. Só versículo 21. Vamos lá. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quem salvará o povo dos seus pecados? Jesus. Ah? Jesus. O sacrifício. Aonde lemos no livro Levítico 16, no versículo 7. O que Deus falou com Arão como sacerdote? Para perdoar o pecado do povo, para perdoar o pecado da congregação, Arão tem que levar 2 bodes. Ele tem que fazer oração. Um será para sacrificar a Deus, e o outro será deixado no deserto. Depois de oração, o sacerdote tem que orar, pegar a inspiração sob a direção de Cristo, de Deus. Ele lançará sorte sobre os 2 bodes. Se a sorte cairá no primeiro, o primeiro será sacrificar a Deus, apresentar a Deus, e o outro levará a carga da congregação. Então, como que ele fez a sorte? Não era questão de feitiço, não. Às vezes pegou um negócio, não sei o que. Vamos escrever número 1 e número 2. Ou vamos escrever bode emissário. Vamos colocar os 2 estão ali. Eu vou jogar. Se o papelzinho vai cair em cima do 1, vamos ver o papelzinho que caiu ali. Ah, não tem nada. Outro papel que caía lá em cima do outro bode. O que está escrito ali? Emissário. Esse bode pode ser número 1 ou bode número 2. Se a sorte caiu sobre 1 ou 2, ele será bode emissário. Significa ele que vai levar carga da congregação. Os 2 têm que ser limpos, os inocentes, bode inocente.
que não tem defeito, que não tem doença. Os inocentes serão apresentados diante do Senhor. E o escolhido, se a sorte cair sobre outro bode que vai ficar como bode emissário, o Arão põerá suas mãos na cabeça, vai orar, que Senhor transmitimos os nossos defeitos, os nossos pecados, iniquidade, todo que está em nós, as nossas sujeiras, desde então, cai sobre este bode. Neste momento, declaramos sujo e ele vai levar o pecado. Depois de oração, um será apresentado a Deus e o outro que vai levar o pecado levará ele até no deserto, deixará ele no deserto, sem cuidado de ninguém. O bode que vai carregar a sujeira, o bode que vai levar pecado da congregação, será deixado para si mesmo. Ninguém mais vai tomar conta dele, porque neste momento virou pecado, mas não é o pecador. Virou ímpio, virou sujo, mas a sujeira não é dele. O pecado não é dele. O pecado é o pecado da congregação, da igreja. O pecado é o pecado do povo. Mas ele vai levar este pecado para ir morrer longe da congregação. Você está entendendo? Amém. Tem uma dúvida aí? Este bode que levou carga, pecado da igreja, representava Jesus Cristo, que levará o pecado do seu povo para ir morrer no deserto, no Calvário. Ficou abandonado sozinho. Quando este bode ficou abandonado, significa que a morte está ao seu lado. O leão pode comer ele, ou se vai lá perto da água, jacaré pode comer ele. Ou se alguém vai colocar fogo no deserto, o fogo pode matar ele. Ficou abandonado, sem cuidado de ninguém. Porque ele já ficou sujo. O sujeito ficou sujo com o pecado da igreja. Mas esse bode, o sangue dele, não tinha capacidade de perdoar. No Antigo Testamento, o sangue dos animais era só para cobrir o pecado, para cobrir o defeito. Você está entendendo? Mas não para tirar. Porque o verdadeiro deveria vir no futuro. E no Novo Testamento, Jesus Cristo nasceu, como foi a promessa, é Ele que vai perdoar o pecado dos seus irmãos, o pecado do seu povo. Com a morte do Senhor Jesus, com o seu sangue, não somente para cobrir, é para perdoar e jogar no mar de esquecimento. Significa você está livre do pecado. O bode emissário levava o pecado da igreja, da congregação. Isaías, 700 anos antes do nascimento do Senhor, Isaías profetizou. Isaías 53. Vamos abrir as nossas Bíblias. Isaías 53. Vamos começar no versículo 1. Isaías 53.
Quem deu? Vamos ler. Nós todos. Quem deu? Crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentados nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos lá até no último versículo. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Acabou? Até versículo 2? Chegamos até no último versículo? Hã? Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pelas transgressões do meu povo foi atingido. E puseram a sua sepultura como os ímpios e como o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moer, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém! Amém. Cada versículo na Bíblia, cada capítulo, quando você lê sem ver Jesus, tem que ler novamente a obra do Calvário. Jesus nasceu como uma planta bem fraca, numa família pobre, uma vida difícil, mas 100% Deus para salvar o povo, para salvar a sua vida. Mas a vida física era uma vida bem difícil, numa família bem pobre. Experimentou no sofrimento, tomou o nosso lugar, cresceu como uma planta numa terra seca. E todo mundo falava mal de Jesus. Quando ele falou que eu sou, a disputa começou.
Você que nasceu aqui, quantos anos que você tem? Ah, eu tenho uma. Como que você e eu sou? Nós conhecemos o grande sou é Deus. Quando você fala que eu sou, o grande sou significa que você é Deus. Não, você não é Deus. Você nasceu fora do casamento. Você é desprezado. Desprezado de todos. Mas Ele aceitou de levar as nossas cargas, as nossas culpas, porque foi Ele, a escolha de Deus cair sobre Ele, a sorte de Deus cair sobre Ele para levar o pecado do seu povo. O condenado era você, o condenado era eu, o inocente é Jesus, mas Deus tem que fazer a escolha. Um para morrer e o outro para beneficiar a vida do inocente que vai morrer. E a escolha de Deus caiu sobre Jesus. Jesus tem que morrer. Levar, tomar o seu lugar, tomando o meu lugar, levando os meus pecados através da sua morte para podermos beneficiar vida. Fizemos troca e Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Enfermidade no corpo e na alma. Levou sobre si as nossas culpas. Levou sobre si os nossos pecados. Compara quando Jesus estava subindo com aquela cruz. Vamos comparar a vida do Isaac carregando lenha e subindo montanha. Vamos comparar a vida de Bode depois de receber a oração e levando carga e deixando no deserto. Tudo está mostrando só uma pessoa. Jesus Cristo, o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Levou. Mas nós desprezamos. Ele era o mais indigno dos homens. Como falei no sábado. Quando o bode levou a culpa, o pecado, a sujeira da congregação, esse bode ficou o bode mais indigno de todos os animais. O mais desprezado de todos os animais, porque ele está levando a sujeira da igreja. Está levando sujeira, o pecado da igreja. O pecado do povo. Foi morrer. Morreu fora da cidade. O Isaac, para ser sacrificado, tem que morrer fora da casa, fora da cidade. O Abraão levou ele lá no monte. O bode, para levar pecado da igreja, tem que sair fora da igreja, fora da cidade, e tem que ser deixado no meio do deserto. E Jesus, para te salvar, para nos salvar, deixou a cidade de Jerusalém, a cidade santa, deixou todo o mundo, ele ficou abandonado, levou os nossos pecados e subiu no monte do Calvário. Ele não morreu na cidade, mas fora da cidade, porque ele carregava a sujeira nossa. O pecado nossos, a culpa nossa. Morreu. Chegou lá na cruz, uma morte vergonhosa, com 2 bandidos. Naquela época, morrer na cruz é o castigo de um bandido, um malfeitor. Mas o puro, sem cometer nada, o inocente, sem cometer erro, morreu como os ímpios na cruz.
Aí, veja o que passou. Isaías 53, no versículo 9. Vamos ler o versículo 9. Isaías 53, versículo 9. Isaías 53, versículo 9. O que está escrito? Que puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Amém. Quando Jesus morreu, 700 anos depois, quando isso aconteceu, a igreja não tinha dinheiro para comprar caixão. A igreja não tinha plano de fúnebre. E naquela circunstância, Jesus ficou lá abandonado. Vamos enterrar Jesus aonde? Não sabemos. Ninguém tinha um buracozinho, ninguém tinha um plano do fúnebre. Ah não, pelo amor de Deus, a minha cova tem 5 lugares, vou oferecer um lugar para Jesus. Ninguém tinha. Mas de repente, outro discípulo de Jesus Cristo, era rico. Ele tinha o espaço. Ele vendia os buraquinhos, as covas para enterrar. Para ser sepultado naquele lugar, tem que ter muito dinheiro. Se você não tem dinheiro, nunca, não vai conseguir você ficar enterrado ali, sepultado ali. Esse, o irmão, o nome dele era José. Foi lá pedir a permissão. Se podemos tirar o corpo. Vocês fizeram o trabalho. Mas então o corpo está abandonado ali. E não podemos deixar o nosso Senhor. Se vocês não acreditam nele, mas nós acreditamos. Se vocês não valorizam Jesus, mas nós valorizamos ele. Bem que um corpo sem vida, então nós valorizamos. Pedimos autorização sua para tirar o corpo e sepultar. O governo autorizou e o irmão tirou o corpo, ajudou ele a tirar o corpo do Senhor Jesus, e Jesus foi sepultado. No meio dos ímpios e no meio dos ricos. No meio dos ímpios. Aí estava a tumba de Jesus. Não era túmulo para os cristãos, mas para todo mundo. Somente era dinheiro. Colocaram o corpo dele no meio dos ímpios, mas no lugar de um rico. Uma cova, muito dinheiro. O túmulo de Jesus custou muito dinheiro, mas ninguém pagou, porque a igreja não tinha dinheiro. Mas o irmão ofereceu um lugar muito caro. Mas Jesus foi sepultado no lugar de rico, como está escrito no versículo 9. No meio dos ímpios, mas a sua tumba é uma tumba de um rico. Mas mesmo assim, ele morreu inocente, ressuscitou inocente, subiu o céu como inocente de Deus, e ele voltará como inocente de Deus, porque ele tem o sangue puro. Somente o sangue puro, sangue inocente, que tem capacidade para perdoar o pecado dos seus irmãos. Nós somos os irmãos de Jesus Cristo. Somos da família Jesus. Aí tem o aplicativo Busca de Goiânia. Procura ali a mensagem a fé perfeita, rapidamente. Eu tenho aqui em francês,
Mas o português, a voz de Deus não colocou ainda. Na busca. Mensagem, a fé perfeita. Você não tem o seu celular? Tá, desligar no celular. Vai buscar. Achou? A fé perfeita. Eu tenho aqui em francês. Nós vamos ler em português. Achou? Busca. Tem aplicativo busca? Daí. Empresta o seu celular. Por Eu favor. não tô achando ele. Tá baixando? Não tô Irmã, achando você tem a aqui. busca? Mas se fosse internet, vai abrir. Deixa. Vou pegar aqui. Problema da internet. A fé perfeita pregou dia 25 de agosto de 1963. Mensagem, a fé perfeita. 25 de agosto de 1963. No parágrafo 132. Vamos começar ali. 132. A fé perfeita, no parágrafo 132, que eu vou começar, e vamos descer até embaixo aí. 132. Fé perfeita, parágrafo 132. E quando nós erramos pecadores, estranhos, sem Deus no mundo, naquela lodossal, como falei esta manhã, Deus veio a nós. Você está entendendo? Está cansado? A igreja está cansada? Aqui que eu vou terminar. Vamos ler aí. E quando nós erramos pecadores, estranhos, sem Deus no mundo, naquela lodossal, sujeira, pecado, credulidade, iniquidade. Como falei esta manhã, Deus veio a nós. Deus te buscou. Aonde você estava? Difícil para sair. Se você estava no buraco da bebida, tem que ser Deus tirando você. No buraco de pecado, aonde você estava, Jesus desceu e tirou você, buscou você. Deus te buscou. Não foi você que buscou a Deus. As Escrituras dizem: ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o traga primeiro. E Deus desceu ao lodossal, onde você se encontrava. Pode ser na bebida, pode ser na maconha, pode ser qualquer tipo de, qualquer situação que Deus te encontrou, Ele te buscou, te tirou. O que você era, Ele te buscou, Ele te trouxe para fora. Jesus te trouxe fora, para fora. É quando Ele te tirou no pecado, te colocou fora do perigo e Ele começou a te lavar com seu sangue. Porque o sacrifício do Calvário foi para você. Morreu para perdoar os teus pecados, para perdoar os meus pecados, para perdoar o pecado nosso. Ele te trouxe para fora. Isso deveria produzir um amor perfeito. Para vir no culto não pode dar condição a Deus. Senhor, se você vai me... esta semana, se você vai me dar R$1.000, eu irei no culto. Se você vai me dar isso, eu irei. Não, sem condição.
Isso deve produzir o amor perfeito. Veja o que você era antes. Cada um tem o seu testemunho. Cada um tem a sua história. Cada um tem o seu passado. Veja o que você era antes de ser chamado para Deus. Antes de ser lavado para o seu sangue. Veja o que você era antes. Às vezes você era um bêbado. Você era. Veja o que você é hoje. Há uma mudança. Mas quem fez esta mudança? Jesus Cristo. Ele te buscou, ele te trouxe para fora. Isso deveria produzir um amor perfeito. Veja o que você era antes e o que é agora. O que foi aquilo? Alguém te amou. Quem fez essa diferença? Alguém? Quem te amou? Jesus. Morreu fora da cidade. Morreu na cruz, abandonado, para perdoar o pecado dos seus irmãos, o pecado nosso. Você não pode ter fé no que Ele tem prometido. O amor real e genuíno produzirá confiança em sua palavra. Ele me apanhou quando eu não era nada. Amém. Ele te apanhou quando você não era nada. A escolha, a sorte de Deus, a sua graça caiu sobre você. Amém, Jesus. Jesus deixou muitos ricos. Quantas pessoas abandonadas estão aqui na cidade ou no mundo inteiro? Que tem uma boa reputação, que tem dinheiro, homens valorosos, mas a escolha do Senhor caiu sobre você. Amém. Como fazia o Arão, o sacerdote, tem que orar e a sorte vai cair no bode. Esse bode, ele vai levar o pecado da congregação. Mas Jesus levou as nossas culpas. Ele me apanhou quando eu não era nada. Ainda sou nada. Mas agora estou em suas mãos. Ainda você está nada. Você é nada ainda, mas você está na mão de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Veja, Ele me apanhou. Ele me amou. E me tomou. Quando eu não era digno de ser amado. Quando você não era digno de ser amado, Ele te amou. Assim, como diz a irmã de cor, quando estava testificando, eu não sou o que devo ser, nem tampouco o que quero ser, mas a verdade, eu não sou o que antes era. Ela sabia que havia chegado a algum lugar. Algo havia sucedido. E assim é. Se Deus, quando eu era estranho para com Ele, me amou de tal maneira que desceu em me buscar, e me levantar. Então isso me dá confiança de que Ele me quer usar. Ele tem um propósito em fazê-lo. Não é em vão. Se Jesus te salvou, porque Ele tem um propósito para você. Amém. Ele tem propósito para você ir no arrebatamento. Amém. Deus tem um propósito. Se Ele tirou esse cigarro na sua boca, se Ele tirou maconha na sua boca, se Ele tirou bebida, se Ele tirou pecado no seu coração, porque Ele tem um propósito. Amém. Amém.
Ele viu algo em mim. Ele viu algo em você. Ele tinha um motivo em te salvar. Olha as pessoas que não são salvas hoje. Dá uma olhada ao redor do mundo. O comportamento das pessoas que não são salvas. Uma pessoa que não tem graça vai querer namorar com um cachorro, com um bicho. Veja! Alguém que vai trocar sua alma com Satanás, com as coisas do mundo. Veja as pessoas que não são salvas hoje. Olha as pessoas que não são salvas hoje. Veja os milhões que eu poderia levar a ver tomado ao invés de você. Veja milhões que Deus poderia tomar no seu lugar. Mas Deus deixou todo mundo. A sua escolha caiu somente sobre você. Não é uma brincadeira. A salvação é uma coisa que não podemos brincar. A nossa salvação custou muito. Devemos valorizar o Evangelho. Valorizar a salvação. Valorizar a cruz do Cristo. Valorizar o nosso Senhor Jesus. Veja os milhões que poderia haver tomado em vez de você. Porém tomou a você. Amém. Nenhum outro pode tomar seu lugar. Nenhuma pessoa. Às vezes você fica brava. Não vou voltar mais nessa igreja. Você vai. Como Deus te escolheu no seu corpo. É você que irá no arrebatamento. Ele vai te apanhar e te colocar no mesmo lugar. Ninguém tomará seu lugar. Ninguém. A escolha do Senhor caiu sobre você. Porque você é sua semente. Você é sua filha. Você é o seu filho. Deus não pode colocar um cachorro no seu lugar. Não. Deus não pode colocar um perdido no seu lugar. A sua escolha cair sobre você. Você está na economia de Deus. Nenhum outro pode tomar seu lugar. Você está na economia de Deus. Nenhum outro pode fazer isto. Esse é seu amor para com você. Amém. Amor de Cristo para conosco. Como ninguém cantou. Como é bom esperar em ti, na sinceridade. Como é bom esperar em ti. Confiar no Senhor. Sua escolha, a escolha do Senhor caiu sobre você. Carregou Jesus, o verdadeiro bote que carregava o pecado da congregação para morrer no deserto. Jesus Cristo foi identificado como o verdadeiro filho único, o Isaac, que levou lenha para morrer no monte. O verdadeiro cordeiro que João Batista mostrou ao seu povo. E no dia do Calvário, Jesus levou a cruz, morreu no madeiro e falou que, Pai, tudo está consumado. Entrego minha alma, meu espírito nas tuas mãos. Quando Jesus falou que tudo está consumado, significa que a obra foi perfeita, o trabalho já foi feito, os teus pecados foi perdoado. Ele te perdoou antes de você nascer. Jesus te salvou antes de você nascer. Somente creia na sua salvação. Se você está em falha, creia que Cristo, o sangue dele é mais poderoso. E você vai confessar, creia que Jesus já te perdoou. Vamos ficar de pé. Oh.
humanidade, levou as nossas culpas, levou os nossos pecados. O castigo que nos dá a paz caiu sobre ele. Sobre suas pisaduras nós fomos curados. É o sacrifício da cruz. O trabalho que Jesus fez na cruz. Quando você não era digno de ser amado, Ele te amou. Desceu no pecado. Ele te buscou, mostrou o seu amor. Ele te salvou e te perdoou. Te deu a sua vida, o Espírito Santo de Deus. Ele te prometeu que voltarei para te buscar. Aonde estarei, você estará comigo também. Oh, que graça. Inclina a sua cabeça. Se podemos cantar louvor que a gente cantou 2 semanas atrás sobre tudo no meu coração. Não quero ser igual. E não quero ser a mesma pessoa. A mim, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. mais uma vez, renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Tem que haver mudança. Não volte na sua casa a mesma pessoa. Senhor Peça a Ele para te mudar. Peça a Jesus para transformar o seu coração, a sua vida. Porque tudo que há dentro de Tudo que está em ti tem que ser mudado esta noite. necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Inclina a sua cabeça. Se você tem um desejo, se você tem um pedido, levanta somente a sua mão.
Ele sonda todas as coisas, Ele sabe o desejo do teu coração. Ele vai te responder esta noite. E quando que a sua presença está neste lugar, tenha fé, não duvida, tenha fé. Ele levou o pecado de todo mundo. Tomou o nosso lugar porque Ele aceitou para fazer esse sacrifício, para te dar uma mudança, uma transformação, passação da vida. Você entregou a sua vida suja a Ele e Ele te deu a sua vida pura. O inocente morreu no Calvário. Oh Senhor Jesus, nós te amamos, Pai, porque o Calvário mostrou tudo para nós, Senhor. O Senhor declarou que tudo foi consumado. O assunto foi encerrado, Senhor. Pelas suas pisaduras nós fomos curados e perdoados. Esta tarde aceitamos a nossa salvação, aceitamos o nosso perdão, aceitamos a nossa reconciliação contigo, Pai. Oh, Jesus, quando pensamos no amor que o Senhor manifestou para a gente, Pai, o Senhor desceu no buraco do pecado, na sujeira aonde cada um se encontrava. O Senhor manifestou o teu amor. Deixa eu descer o braço amável do Pai. O Senhor nos lavou com teu sangue. E agora estamos na tua família, levando este nome cristão, porque uma parte da tua vida está em nós. Oh Jesus, nós te agradecemos pelo trabalho do Calvário. Chegamos ao fim do culto, Senhor. Que ninguém sai neste lugar condenado, mas queremos sair neste lugar perdoado, alívio, salvo, Senhor. Estenda a tua mão amável, Senhor. Deixa que a frescura do céu, Pai, cobre a vida espiritual de cada um, Senhor. Se estamos bem fracos, ajuda-nos, Senhor, para tomar uma verdadeira decisão de te seguir até o fim. Oh, Senhor, pensamos também por os outros que não estão salvos ainda, estão nos pecados. Estende a tua mão, que a tua graça basta para eles também, Senhor. Os desviados queremos, Senhor, ver eles neste lugar nos próximos cultos. Salva os perdidos. Batiza-nos do teu Espírito Santo, Senhor. Enche-nos do gozo, de alegria da salvação. Nos abençoe, Pai. Prepara as nossas vidas. Estamos no fim da nossa estrada. Estamos esperando somente o momento chegar e nós subiremos, Senhor. Não levaremos nada. Todas as coisas ficarão aqui na terra. Somente a nossa alma que subirá ao teu encontro. Ajuda-nos, Senhor, naquele dia que possamos te ver, que possamos ficar ao teu lado, Senhor. Tira toda a fraqueza, perdoa os nossos pecados, batiza-nos do teu Espírito Santo. Te pedimos, Jesus Cristo, para abençoar as ofertas, o trabalho de cada um, Senhor. Abençoa a noiva ao redor do mundo. Abençoa as nossas vidas. No nome do Senhor Jesus. Se alguém está doente neste lugar, Senhor, cura ele. Responde ao pedido dos teus filhos, da tua filha, segundo, Senhor, o desejo do coração de cada um. Nós te agradecemos, Pai. Volte conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos ofertar. Deus querendo, sábado, na mesma hora, 5 horas.
Vamos socorrer engarrafamento.